Opa, pessoal, tudo certo com vocês? Tô aqui hoje para falar de um dos pais da sociologia e que seu pensamento vai ser fonte aí de grandes controvérsias e grandes injustiças também. O ponto é que, gostando dele ou não, é fundamental compreender o pensamento dele, porque teve um grande impacto tanto na sociologia como na sociedade como um todo. Eu estou falando do Karl Marx, que é um alemão que viveu entre os anos de 1818 e 1883 e que construiu uma das obras mais vastas aí que existe no campo das ciências humanas, contendo aí mais de 30 livros, com uma densidade teórica aí que demanda de uma leitura de anos ou talvez até mesmo de décadas para se entender algo próximo da integridade do seu pensamento, né? Óbvio, eu não vou tratar aqui da integridade da obra do Marx, como a proposta aqui é focar no Enem, eu vou focar somente nos pontos que eu identifiquei como aqueles sendo os mais fundamentais para esse objetivo. Então, a gente vai tratar aqui do materialismo histórico dialético, que é o método utilizado pelo Marx. Vamos tratar do conceito de luta de classes, do conceito de modo de produção, mais-valia, ideologia, alienação e também compreender alguns elementos da crítica ao capitalismo que ele faz. Primeiro, para compreender Marx, vai ser necessário entender que o seu pensamento, os seus escritos estavam em diálogo e tinham um tom de crítica especialmente destinado à filosofia clássica alemã, a Hegel e aos seus seguidores, que eram conhecidos como hegelianos. Marx, no seu início, também foi um hegeliano, mas rompeu com essa concepção ao desenvolver da sua vida, né? Apesar de nunca ter negado o forte impacto que o pensamento de Hegel teve para ele. Então, para compreender Marx, vai ser necessário trazer um pouquinho do Hegel. O Hegel, ele era um filósofo que a gente chama de idealista, porque ele tinha uma rejeição à materialidade e acreditava na possibilidade do desenvolvimento de uma filosofia que se afastasse cada vez mais das coisas materiais, até chegar a um espírito absoluto, que seria a manifestação plena da razão humana. O Hegel, ele acreditava que o caminho até esse espírito seria dado por um movimento que a gente chama de dialética. A dialética é o movimento de uma coisa ao longo do tempo sem perder a essência dela, tá bom? E é composto por três momentos: a tese, que é uma afirmação, a antítese, que é a negação dessa afirmação, e a síntese, que é uma nova afirmação que surge a partir da tese e da antítese. Hegel vai considerar então que vai ser então esse movimento dialético que vai ser capaz de desenvolver a consciência até se chegar a um espírito absoluto, que, como eu disse, é a manifestação da razão humana em sua forma mais pura e desvinculada dos aspectos materiais. Então, como a gente pode ver, o Hegel tem uma centralidade no pensamento em detrimento das coisas materiais. E seria então o pensamento um motor capaz de desenvolver a história e alterar e construir a sociedade em condições diferentes. Então perceba, o Hegel ele é um idealista porque a centralidade da explicação do pensamento do Hegel vai estar na ideia. A ideia é que vai ser capaz de transformar a realidade. E é aqui que adentramos ao Marx, porque ele se apropria dessa dialética hegeliana, só que, no entanto, ele vira ela de cabeça para baixo. Porque se para o Hegel o pensamento que cria a realidade, o Marx ele vai propor o contrário, que antes desse pensamento criar a realidade, esse próprio pensamento também foi criado a partir de uma realidade. E somente a partir de um pensamento criado em uma realidade é que esse pensamento volta a atuar nessa realidade. Essa inversão, então, vai existir porque o Marx é um materialista, ou seja, o foco dele está na realidade material. Por isso, é a realidade material que cria o pensamento, e esse pensamento, ao olhar para o mundo e sua base material, suas incoerências e seus conflitos, age, então, sobre esse mundo, né? Essa base material que forma, então, o pensamento das pessoas é composto pelo o que ele chama de forças produtivas e relações de produção. As forças produtivas é composto por três elementos, que é a força de trabalho humana, os meios de produção, que são as indústrias, as fábricas e as ferramentas de produção e a técnica que existe nessas relações de produção. Já o que ele chama de relações de produção é a forma como a sociedade se organiza para realizar essa produção. Então, as forças produtivas e as relações de produção foram a base material que vão condicionar no que ele chama de superestrutura,
que é composto pelo direito, pela política, pela religião, pela ideologia e até pelo próprio Estado. Para ele, então, uma transformação dessa base material ocorre quando as forças produtivas entram em contradição com as relações sociais que estão em vigência. Por exemplo, se tratando do capitalismo, Marx acreditava que o capitalismo chegaria a seu fim pela contradição que existe nas relações de produção, em que, mesmo com o aumento exponencial da produção, a classe trabalhadora continuava cada vez mais pobre, né? Para ele, essa condição se intensificaria a tal medida que iria acarretar em uma ruptura do modelo capitalista, e sendo que essa transformação se daria por meio de uma revolução em que os trabalhadores, ao reconhecer a sua própria condição, ou seja, criar uma consciência de classe, reconhecer a sua condição enquanto explorados, eles se organizariam então em sindicatos, partidos e movimentos para questionar essa exploração. Então, o conflito central que existe no capitalismo para eles, para o Marx, é entre os donos do meio de produção, como as indústrias e a terra, contra os proletariados, que são os trabalhadores que não têm nenhum meio de produção e precisam utilizar e vender da sua própria força de trabalho para a sua sobrevivência. Essa transformação, essa revolução que Marx fala, iria levar, então, a uma transformação do que ele chama de modo de produção. Então, vamos entender o que é o modo de produção. Primeiro, o modo de produção é composto, então, pelas forças produtivas, que é a capacidade de produção de uma sociedade, que é composto pelos meios de produção, pelo trabalho humano, e pelo um certo grau de conhecimento técnico para realizar os trabalhos, tá bom? Então, as forças produtivas é o primeiro elemento que compõe o modo de produção, e o segundo é as relações de produção, que é a forma como os grupos sociais se organizam e se distribuem para produzir bens e que define quem tem a propriedade e quem apenas vende a sua força de trabalho, que no caso do capitalismo, para Marx, a sociedade se divide então em duas classes, que são os burgueses, que são os donos dos meios de produção e da riqueza produzida, e os proletários, que são os produtores que vendem a sua força de trabalho para conquistar um salário para manter as suas condições mínimas de sobrevivência. Esse modo de produção, então, vai produzir o que ele chama de superestrutura, que é aquilo que eu já tinha falado antes. São o conjunto de instituições que ajudam a legitimar a estabilidade do modo de produção. E que, no caso presente, então, ajuda a legitimar a existência do capitalismo. Bom, mas afinal, por que, para o Marx, os trabalhadores são explorados e a riqueza se concentra apenas nas mãos dos capitalistas? Para ele, uma jornada de trabalho, então, é composto de dois momentos, tá? O primeiro vai ser o que ele chama de trabalho necessário, que é o período de trabalho necessário para a produção do valor do salário do trabalhador, mas o trabalhador não trabalha somente este período necessário. Existe também um trabalho excedente, que é o período extra de trabalho, que o trabalhador trabalha, mas a riqueza desse período não retorna para ele. Como exemplo, vamos supor que eu trabalho 8 horas por dia e recebo por dia R$ 200. No entanto, o tempo que eu levo para produzir R$ 200 não é 8 horas, mas é 4 horas. Então eu recebo por 8 horas trabalhadas o que eu produzi em 4 horas. E o que eu produzi nas outras 4 horas trabalhadas vai ser então apropriada pelo capitalista, pelo empresário. Na forma de lucro. Esse percentual que o capitalista se apropria, então, é o que o Marx chama de mais-valia, que é composto, então, pela diferença entre o que tu produziu e o que tu recebeu. E para o Marx, essa relação de exploração por meio da mais-valia não acontece em alguns casos, é uma relação estrutural, e toda relação de trabalho no capitalismo, em que um indivíduo possui meios de produção e compra a força de trabalho de outra pessoa, para produzir, é uma relação de exploração, porque ele nunca vai pagar a integridade do trabalho que o trabalhador produz, porque senão ele não tem o lucro, entende? Aí, aqui entrando em algumas outras críticas que o Marx faz, para o Marx, o modelo capitalista então seria fadado a ter crises cíclicas ao longo do tempo por haver uma tendência à queda da taxa de lucro dos capitalistas. E, por sua vez, essa tendência à queda da taxa de lucro iria pressionar cada vez mais para baixo o valor do salário dos trabalhadores, que, por outro lado, levaria a uma crise de superprodução, levaria a crises de superprodução cíclicas.
em que o que é essas crises de superprodução? A crise de superprodução é quando existe uma alta produção pelas indústrias na sociedade, mas essa produção não tem uma capacidade de ser consumida porque as pessoas recebem salários muito baixos. Então acaba que toda a produção vai se tornando inútil e isso leva a uma crise do capitalismo, porque para o capitalismo se sustentar, o consumo é fundamental. Porque o consumo é que vai gerar o lucro, o consumo é que vai permitir a geração do salário por meio do trabalho dos trabalhadores. Então, o consumo é fundamental para o capitalismo. E, na medida em que os capitalistas pressionam para baixo os salários dos trabalhadores, aumentando a produção, a gente vai ter então o que é chamado de crise de superprodução, porque existe o aumento da produção, a diminuição do salário dos trabalhadores, e o que acontece é que não exista quem consuma toda essa produção. Uma outra crítica fundamental e muito interessante que o Marx vai fazer ao capitalismo é a partir do conceito que ele vai chamar de fetichismo da mercadoria, que é a formação de um tipo de relação social que ocorre mascarada ali por relações econômicas com produtos, fazendo inclusive que os produtos do trabalho adquiram ali um status que objetivamente eles não têm, quase como se ganhassem uma vida própria. Quando a gente vai olhar para um celular, para um computador, para um sapato ou qualquer outro produto desse gênero, eles vão aparecer então para nós como um produto já pronto, que não nos permite a reflexão da existência de relações de produção por trás dele, entende? Isso não costuma ser algo que se pensa criticamente no cotidiano. A existência de relações sociais de produção, né, por trás dos produtos que consumimos, isso é então o fetichismo da mercadoria, que também contém o elemento do status social, qual eu disse, como por exemplo o iPhone, que é um produto do trabalho, né, que é amplamente desejado socialmente, porque em torno dele existe então uma dimensão de status social de quem contém um iPhone, mesmo que ele tenha tecnologias mais avançadas que outras marcas ou não, independente disso, existe uma dimensão simbólica por trás da aquisição do iPhone por um sujeito, que é esse elemento do status social associado ao produto. Então, esse vai ser outro elemento do fetichismo da mercadoria. Ela passa a adquirir propriedades que objetivamente ela não tem. Porque não existe nada que objetivamente ligue uma mercadoria a um status social. Mas as condições sociais produzem essa realidade. Aí vão existir outros produtos que também têm um forte fetichismo da mercadoria, tipo carros de luxo, uma mansão, entre várias outras coisas, que são produtos do trabalho e vão parecer adquirir ali algo mais do que meramente ser um produto do trabalho, porque confere então um status à pessoa que detém esse produto. E isso vai ser então o fetichismo da mercadoria. Então, vocês lembram que eu falei que a base material produz uma superestrutura, que é composta por diversas coisas e dentre elas está a ideologia. Vamos entender então agora o que é essa ideologia, porque ela também é um conceito fundamental para ele. Então, essa superestrutura ao qual a ideologia faz parte, lembrando, é um conjunto ali de instituições, de coisas que servem para legitimar o modo de produção, que no nosso caso serve para legitimar o capitalismo, tá certo? Bom, ideologia, no geral, é um conjunto de ideias que possuem uma certa coerência interna. Só que para o Marx não vai ser só isso. Para o Marx, ideologia é um conjunto de ideias que tem uma coerência interna, mas que vão servir então como um instrumento de dominação dos trabalhadores, porque ele é utilizado para legitimar o modo de produção vigente, ou seja, o capitalismo fazendo parecer que esse modelo de exploração dos capitalistas sobre os trabalhadores pareça um sistema natural que é eterno, que será eterno e que em alguma medida então essa ideologia é algo que ajuda a esconder os verdadeiros interesses dos capitalistas. Para o Marx, então, ideologia é isso, tá bom? Por último, então, o conceito de alienação de Marx, que se refere a um processo em que os trabalhadores passam, que é de não reconhecer a si mesmo e aos processos aos quais eles participam. Então, por exemplo, o trabalhador trabalha sobre uma condição que tem um fruto do seu trabalho que é alienado, porque ele não reconhece no objeto que ele cria
esse objeto não pertence a ele, e assim vai aparecer uma força que é estranha a ele, que se torna quase independente a ele, porque ele não controla o processo de produção, onde ele mesmo produz. Esse trabalho alienado produz a própria alienação da espécie humana, segundo Marx, porque para ele o trabalho é um elemento essencial das pessoas. Só que esse trabalho essencial é um trabalho que desenvolva a criatividade, é um trabalho que seja consciente, que seja autônomo, que seja livre. No entanto, o trabalho no modo de produção capitalista cria para ele a alienação do sujeito, porque o trabalho vai se tornar então apenas um meio de manutenção da própria vida do sujeito e não permite o desenvolvimento das potencialidades dele, que o trabalho possui, já que cada um exerce ali apenas uma parte do processo de produção e os produtos do trabalho não pertencem a quem efetivamente o produziu. Essa alienação, segundo Marx, não é um estado mental, mas é resultado objetivo da forma privada da propriedade dos meios de produção, das fábricas e da forma como é dividido o trabalho no capitalismo. Porque o trabalho humano se torna submetido às máquinas, porque os trabalhadores não utilizam delas como ferramentas para produzir, de acordo com suas concepções, mas eles se tornam quase como uma peça dessas máquinas, que compõem a produção e exercem um trabalho, então, que é subordinado a toda essa riqueza. Tudo isso dito até aqui, então, tanto da mais-valia, das críticas ao capitalismo e da alienação são contradições presentes no capitalismo, e que para o Marx levaria o capitalismo ao seu fim. Mas e qual seria o fim do capitalismo? Essa é a questão. O fim do capitalismo seria, então, uma revolução social em direção ao socialismo e, posteriormente, ao comunismo. Então, vamos entender melhor o que cada um desses termos significa, tá bom? Para ele, a revolução que levaria ao fim do capitalismo iria promover o fim da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, as fábricas, as terras e as empresas deixariam de ter um dono privado e passariam a ter uma organização coletiva por parte dos trabalhadores para que assim deixassem de ter uma exploração dos trabalhadores e eles se tornassem donos daquilo que eles mesmos produzem. Isso seria o socialismo, um novo modo de produção onde a propriedade dos meios de produção são coletivos e públicos. E como então, o que sustenta a divisão de classe entre a burguesia e o proletariado é que a burguesia possui a posse dos meios de produção. A burguesia então deixaria de existir, então também deixaria de existir essa divisão entre classes, porque à medida em que não existiria os, os, os donos dos meios de produção e aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho, na medida em que deixaria de existir essa relação, a própria divisão de classe deixaria de existir, porque agora todos seriam trabalhadores. Na medida em que a divisão de classes deixa de existir, o próprio Estado deixa de existir, porque, lembrando, para o Marx, o Estado é uma instituição da superestrutura que serve à legitimação do modo de produção. Então, à medida em que a divisão de classe deixa de existir, o objetivo do Estado socialista está cumprido. Então, nesse momento, o Estado deixaria de existir. A gente entraria, então, num processo de transição ao que ele chama de comunismo, que é o momento em que as pessoas produzem sob a forma de propriedade pública, coletiva, e sem a existência de um Estado, tá certo? E eu acredito que esses são os principais pontos em relação ao pensamento marxista. Se alguém quiser alguma questão mais específica, pode trazer nos comentários. Estou aberto ao diálogo, estou aqui para ajudar quem efetivamente tiver interesse. Por hoje era isso, agradeço a quem assistir. Curtam o canal, sigam, deixem comentários. E é isso, obrigado.